Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Ciberalei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos responder a uma pergunta bastante interessante que nos foi feita aqui no nosso canal aqui no YouTube, em um dos nossos vídeos aqui nos comentários. A pergunta foi feita o seguinte: uma incapacidade temporária, uma invalidez temporária, digamos assim, ela pode gerar um benefício de pensão por morte ao dependente de um pai ou de uma mãe? A pergunta é bastante interessante e merece a nossa reflexão. Bom, antes de mais nada, é importante a gente destacar que a pensão por morte ela está lá para os filhos, está muito claramente ali no artigo 16, no seu inciso 1º, que estipula que os filhos têm direito a uma pensão por morte para os pais até os 21 anos. Acima de 21 anos, só tem direito aquelas pessoas, aqueles filhos que têm ali uma incapacidade, uma invalidez, ou que seja portador de alguma deficiência. Bom, essa é a regra básica. Então, diante disso, com uma leitura precipitada, a gente poderia dizer: o filho só teria direito à pensão por morte do pai acima de 21 anos em caso de invalidez permanente, total, absoluta, ou em caso de ou em caso de ser portador de alguma deficiência. Bom, então a pergunta é feita o seguinte: eu tenho uma incapacidade temporária, posso receber uma pensão por morte acima dos 21 anos de idade? E a resposta é sim. A resposta é sim a partir de uma interpretação de toda a legislação previdenciária. Se a gente for analisar esse conceito de invalidez, por exemplo, para a legislação previdenciária, a gente vai compreender que ele nunca quer dizer efetivamente que a pessoa está plenamente e totalmente, que ela esteja sentenciada a ser inválida para o resto da vida. Não, a própria lei previdenciária, quando ela estipula, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, quando a pessoa perde a capacidade de trabalho, uma revisão que está lá prevista no artigo 47 da Lei 8.213. A pessoa pode se recuperar dessa invalidez e voltar ao mercado de trabalho. E o INSS trabalha muito nisso. Ele faz muitas perícias de revisão para poder cessar essa aposentadoria por invalidez. Então veja que no conceito do próprio INSS, uma invalidez ela nunca pode ser considerada permanente. Ela deve ser sempre vistoriada, ela deve ser sempre questionada para saber se aquela pessoa ainda é inválida. Então, se a invalidez ela não é permanente, é obviamente que uma pessoa acima de 21 anos, dependente do pai ou da mãe, que esteja incapaz temporariamente para o trabalho, totalmente incapaz de maneira temporária, pela lógica da própria legislação previdenciária, ela teria direito a uma pensão por morte, não teria nenhum problema no requerimento desta pensão por morte. O próprio Manual de Perícias da Previdência Social deixa muito claro quando ele vai lá descrever sobre o que é uma invalidez, por exemplo. A invalidez é a perda da capacidade laboral de maneira permanente e definitiva, ou sem uma data efetivamente a ser demonstrada de recuperação. Então, quando a pessoa tem uma incapacidade, pode ser que ela venha a se recuperar, ela também é considerada juridicamente inválida. Então, é perfeitamente possível. A gente pode também levar essa interpretação para o próprio artigo 77 da Lei 8.213, que ali prevê que vai cessar as cotas, né, da pensão por morte em caso de cessação da invalidez. Então, a própria lei previdenciária já prevê essa situação de que uma invalidez ela pode ser temporária, nem sempre ela é absoluta, nem sempre ela é eterna, nem sempre ela é permanente. Então, analisando toda essa questão, é perfeitamente possível a gente ter ali uma incapacidade temporária e a concessão de uma pensão por morte nos termos do artigo 16 da Lei 8.813. Vale observar também que nós temos algumas decisões, né, no âmbito da Justiça Federal que consagra essa tese, no sentido de que uma incapacidade temporária para o trabalho para um filho maior de 21 anos pode gerar uma pensão por morte. Bom, o tema é bastante polêmico, o tema guarda ali bastante informação sobre o direito previdenciário. A gente pede para que, se você queira saber mais sobre esse tema, direito previdenciário, para que você se inscreva aqui no nosso canal,
Também nos acompanhe no Instagram, no @saberalei, e visite nosso site. Lá nós temos dezenas de artigos sobre pensão por morte que possivelmente vai atingir aí, que vai responder as dúvidas aí que você tem. Um forte abraço e até um próximo vídeo.